Olá, boa tarde. Terça-feira, 25 de junho de 2019. 366 pessoas já morreram vítimas da dengue no Brasil. Até o dia 10 de junho, segundo o Ministério da Saúde, quase 600 mil casos foram confirmados no país. Nas últimas semanas, Minas Gerais e São Paulo foram os estados que tiveram aumento de casos da doença. O número de mortes por dengue este ano é mais que o dobro do registrado no mesmo período em 2018. Além das autoridades, a população também precisa colaborar para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Vamos saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Reitor da USP presta esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito das Universidades Públicas. O combate e prevenção às drogas foram temas de debate durante o lançamento de frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Sessão solene comemora o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Uma audiência pública aqui no Parlamento Paulista discutiu a situação das crianças desaparecidas no Brasil. A iniciativa partiu do deputado Fernando Teixeira, do PT. Um estudo inédito realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2017 trouxe números aterradores sobre a questão. De 2006 a 2016, sumiram no Brasil cerca de 700 mil pessoas, com o estado de São Paulo liderando esta estarrecedora estatística. São Paulo tem uma taxa de registros de desaparecimento acima da taxa média nacional. Para trabalhar isso, a gente tem que investir em investigação de desaparecimentos, mas é importante a gente notar que esses números eles refletem o registro de desaparecimento e não necessariamente o número de pessoas que atualmente estão desaparecidas no estado. O objetivo do evento é chamar a atenção das autoridades e também propor e ampliar políticas públicas para a prevenção de mais desaparecimentos. É preciso avançar nas políticas públicas para atender os familiares dessas pessoas que vivem essa situação de desespero, desalento e de dúvida, para que então sejam amparadas, tenham todo o acesso à rede de serviços e para que o poder público se estruture de uma forma melhor. Recentemente foi aprovada a Lei 3.812, lei federal, que estabeleceu uma política nacional para a busca de pessoas desaparecidas, a consolidação de um cadastro nacional que está em fase de implantação. A audiência reuniu, além de organismos públicos, entidades da sociedade civil que se preocupam com o tema, como as Mães da Sé, Mães em Luta, Instituto Ímpar, entre outras. A partir do momento em que eu fundei a associação e me juntei a outras mães, foi com elas que eu aprendi a compartilhar da minha dor e fui aprendendo. Eu transformei a minha dor numa luta não só pela minha filha, mas por milhares de mães que já passaram ao longo desses 23 anos. São mais de 10 mil casos cadastrados. A gente precisa, primeiramente, um plano de governo muito eficaz e contínuo, com um cadastro nacional eficiente, com um banco de DNA eficiente e uma visibilidade realmente discutindo esse assunto com a sociedade num todo. O maior viés seria o Estado deixar de ser tão omisso e olhar para essa causa. Segundo estudos, cerca de 17% da população brasileira tem um parente, amigo ou conhecido desaparecido. Resolvemos trazer esse debate para a Assembleia Legislativa. Nós estamos também, já foi publicado no Diário Oficial, eu devo coordenar uma frente parlamentar para debater esse tema. Nós devemos, em setembro, estar fazendo o lançamento da frente, até porque nós já temos um grupo grande que aderiu a essa frente, mas eu quero um número grande de membros dessa frente. Queremos fazer um trabalho suprapartidário, queremos trazer todas as forças políticas aqui representadas na Assembleia Legislativa para que a gente possa fazer o real enfrentamento dessa importante temática tão deixado à margem como a política no nosso país tem deixado. O combate e prevenção às drogas foram temas de debate durante o lançamento da Frente Parlamentar, que recebeu apoio de 22 deputados. Esse encontro aconteceu no plenário Tiradentes. Capitaneada pelo deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, a Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas
trouxe especialistas no tema para debater estratégias comuns. O intuito aqui hoje é colocar todo esse corpo técnico à disposição da Alesp. Acho que quando a gente consegue unir boas ideias com bons técnicos, a gente tem boas leis. Hoje 1/3 dos municípios do estado só possuem conselhos municipais, né? E eles são importantes para a estruturação das políticas locais. O governo do estado apresentou programas e ações para conhecimento dos deputados. Estamos com alguns programas, algumas campanhas para a gente eventualmente trabalhar melhor a questão, principalmente nas escolas públicas, e estamos conversando sempre com o CONED, com o COED, com a Assembleia, e essa iniciativa do deputado Rafa me parece magnífica. É uma hora de a gente sentar, conversar, refletir sobre o problema e discutir as melhores práticas para colocarmos em andamento uma política efetiva de prevenção ao uso de drogas. No Brasil, são mais de 2.000 comunidades terapêuticas. 300 delas estão associadas à Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que já contribuem com a expertise de atendimento e acolhimento. Nós temos também uma missão de capacitar pessoas e qualificar serviços, promovendo cursos. Nos últimos 3 anos, nós capacitamos no estado de São Paulo mais de 4.000 pessoas que trabalham profissionalmente ou voluntariamente em comunidades terapêuticas. Palestras e depoimentos de ex-viciados podem até atrair novos usuários na população mais jovem. Outro dado preocupante é o número de viciados em maconha, segundo a pesquisadora Clarice Madruga. A gente está falando de uma droga muito mais potente do que era há 5 anos, ainda muito mais potente do que há 10 anos atrás. Então, uma droga com um princípio ativo muito potente e o fato de ela ser fumada, né? Qualquer droga fumada, ela tem muito mais risco de desenvolver dependência, porque ela chega, o efeito é muito rápido. O coordenador da frente, deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, vai construir a agenda com os participantes para encontros futuros. É um momento importante que eu acho que a Assembleia Legislativa tem condições de contribuir muito, não só com novas legislações, mas também um trabalho aí de prevenção muito pesado, principalmente entre as crianças, adolescentes e jovens. Nós não temos hoje um tratamento decente que dê acesso à população mais carente. Nós não temos hoje o resgate dessa pessoa das drogas. E é por isso que nós estamos aqui no Parlamento de São Paulo, apoiando essa frente, apoiando o coordenador deputado Rafa Zimbaldi, para que nós possamos, juntos com o governo do estado, o governo municipal, sobretudo a União, fazer o devido enfrentamento. O reitor da USP afirma que altos salários de servidores é consequência de decisões judiciais. A declaração foi dada durante o depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito das Universidades Públicas. Requerimentos de autoria da deputada Carla Morando, do PSDB, foram aprovados, o que solicita os olerites de alguns servidores públicos da Unesp, Universidade Estadual Paulista, dos últimos 8 anos. E também a planilha com os valores das bolsas destinadas às pesquisas e trabalhos acadêmicos produzidos em 2014, 2015 e 2016. São muitos, são 24 mil e poucos servidores, quase 25 mil. Então fica bastante complicado. Então, através desse tipo de requerimento, é onde nós conseguimos buscar as informações para poder tirar a conclusão e chegar a uma informação certa, correta e com bastante subsídio. Durante a reunião, o reitor da USP, Universidade de São Paulo, professor Vahan Agopian, prestou esclarecimentos aos deputados a respeito da gestão da universidade. Questionado a respeito dos salários dos funcionários superiores ao subsídio do governador, o reitor alegou que a questão está na divergência de interpretação jurídica dada ao tema pela USP e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que a existência de salários elevados de docentes e funcionários aposentados são pagos em cumprimento de decisões judiciais definitivas. Há uma divergência entre o que a universidade, ou as universidades paulistas interpretam da legislação e o que o Tribunal de Contas do Estado interpreta, que é basicamente a questão do direito adquirido de docentes antigos em relação
ao teto do governador. Vamos fazer uma avaliação, ver quem mais teremos que convidar ou convocar para estar aqui presentes, para que a gente possa aí dar sequência ao final dessa relatoria e ser com certeza aí, gratificante para a sociedade a questão da transparência, que eu acho que isso é o mais importante. A Assembleia Legislativa homenageou em sessão solene os imigrantes que ajudaram a moldar São Paulo e o Brasil. Você vai ver em instantes. Sessão solene comemora o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. A iniciativa partiu do deputado Carlão Pignatari, do PSDB. Além da língua e da influência cultural herdadas dos portugueses, a presença lusitana no estado de São Paulo se espalha por mais de 70 comunidades. São elas quem fortalece as nossas raízes, são elas onde se uniram os primeiros imigrantes e as fundaram, e estas comunidades é que sustentam hoje a lusofonia, através dos seus participantes que atuam nas mais diversas áreas, atuam nas mais diversos elementos da nossa economia. A comemoração oficial em 10 de junho é estendida por todo o mês para celebrar, além do Dia de Portugal, as comunidades portuguesas e o dia da morte do poeta Luís Vaz de Camões, em 1580, autor de Os Lusíadas, a maior obra épica de Portugal, explicou o cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Paulo Jorge Nascimento. Em primeiro lugar, compete agradecer às autoridades da Assembleia Legislativa de São Paulo por esta iniciativa de homenagearem o Dia de Portugal das comunidades de Camões. Em segundo lugar, o simbolismo desta iniciativa está naturalmente associado também ao facto da vasta comunidade portuguesa residente no estado de São Paulo. E não pode ser dissociado dela, nem da história de Portugal, que une de uma forma umbilical o Brasil, Portugal e, naturalmente, o estado de São Paulo. A solenidade foi realizada pelo Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo e contou com dezenas de autoridades do Brasil e de Portugal. Entre elas, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças. Ele ressaltou a influência jurídica portuguesa no Brasil. Pouca gente sabe que o Tribunal da Justiça da Bahia tem 410 anos. É o primeiro tribunal de todo o continente americano. Incluindo imigrantes e descendentes, a comunidade luso-brasileira é estimada em mais de 4 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Por meio de suas casas de Portugal, clubes recreativos, associações beneficentes, Santas Casas e Câmara Portuguesa de Comércio promovem atividades culturais, esportivas e econômicas. Alguns de seus expoentes foram reconhecidos e homenageados com diplomas. O proponente da homenagem, deputado Carlão Pignatari, do PSDB, ressaltou a importância do congraçamento. É importante a gente relembrar os nossos irmãos que, afinal de contas, colonizaram o nosso país. Eu acho que isso é muito importante para todos nós. Brasil de todas as nacionalidades foi celebrado nesta segunda-feira. A Assembleia Legislativa homenageou, numa sessão solene, os imigrantes que ajudaram a moldar São Paulo e o Brasil. E, claro, todo regado a boa música. Ao som da boa música apresentada pelo maestro Robson Miguel, descendente de índios e negros, a brasilidade foi apresentada no plenário Juscelino Kubitschek. Reconhecer a construção do Brasil. Esse foi o objetivo da sessão solene na Assembleia Legislativa em homenagem ao Dia da Imigração no Brasil, que é comemorado no dia 25 de junho. Representantes de diversas comunidades receberam medalhas de honra ao mérito. O deputado Jorge do Carmo, do PT, presidiu a mesa. Para mim foi, além de ter sido uma honra, foi também uma questão cultural, de aprender as culturas, de ver a diversidade de culturas que o nosso país tem, fruto dos imigrantes que aqui estão. Mais de 10 países foram lembrados na homenagem aos imigrantes, em função dos feitos econômicos e culturais. A comunidade oriental e a mexicana receberam destaques no encontro. E nós ficamos muito honrados em cada vez encontrar mais espaços, mais janelas, onde essa presença possa ser reconhecida e também eles possam colaborar para o crescimento do São Paulo,
do estado de São Paulo, do Brasil. Muito assim agradecido pela sociedade brasileira nós ter aceitado como novo membro e irmãos para engrandecimento do Brasil. O empreendedorismo no Brasil por parte dos imigrantes também foi lembrado. O projeto Comemos Gastronomia Sustentável foi um dos homenageados. Em parceria com Israel, o projeto recebeu o primeiro selo verde de gastronomia sustentável, tornando o projeto o maior do mundo em atividade aqui no Brasil. Eu acho que é responsabilidade de todos, em qualquer lugar do mundo, de fazer isso. Eu só posso ficar agradecido para receber essa homenagem e eu tomara que muitos outros e a gente também continuem a trazer coisa boa e melhorar o nosso mundo. O deputado federal Fausto Pinato, do Progressistas, participou da homenagem e enalteceu a importância dos imigrantes para a história do estado de São Paulo e do Brasil. Muitos ainda cultuam a sua cultura, mas também têm a nossa cultura brasileira em seus corações pelas suas gerações que já estão aqui, já são abrasileiradas, vamos dizer assim, e que de certa forma mantêm um laço carinhoso e afetivo com o Brasil e com o seu país de origem. Lançada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar Ítalo-Brasileira, o objetivo é criar um canal permanente de diálogo com as empresas de origem italiana que atuam no estado. O coordenador da frente, que reúne 27 parlamentares, é o deputado Paulo Fiorillo, do PT. O colegiado espera contribuir para ampliar o diálogo com a comunidade italiana, inclusive para propor projetos e políticas públicas que possam contribuir principalmente para o incremento de atividades econômicas. Nós queremos discutir não só as ações culturais, mas fundamentalmente as ações que podem levar empresas italianas para o estado de São Paulo. O vice-coordenador da frente parlamentar será o deputado Castelo Branco, do PSL, de origem italiana, assim como o deputado Paulo Fiorillo. Ele foi proponente da homenagem ao Dia da República Italiana, realizada no Parlamento Paulista. O objetivo é congraçamento, união e que a gente trabalhe junto para fortalecer os laços comerciais entre Brasil e Itália. No estado de São Paulo, 35% da população é composta por italianos ou descendentes. As propostas debatidas na frente parlamentar poderão ainda se transformar em projetos e ações que possam ampliar os direitos da comunidade franco-italiana residente no estado. O intuito desse encontro e dessa frente é de aproximar, conhecer melhor as oportunidades que os parlamentares da frente levarão à nossa atenção. O objetivo é de trazer mais investimento e também mais atividades culturais, no respeito daquela que é a estratégia do consulado que vem sendo nos últimos meses, de sair da grande São Paulo e de ir a caminho do interior. Começam hoje as inscrições para o FIES do segundo semestre. O programa oferece financiamento para estudantes de graduação em universidades privadas. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidos 150 mil contratos. As inscrições devem ser feitas através do site, que é o fies.mec.gov.br. Para aderir ao FIES, o governo exige que o aluno tenha realizado o Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio. A Frente Parlamentar discute a redução dos preços da matéria-prima para a indústria química. Você vai ver já já. Indústria química paulista quer matéria-prima mais barata. Redução do preço dos insumos do setor marcou o lançamento da Frente Parlamentar da Indústria Química. E o repórter Maxwell Figueiredo acompanhou a primeira discussão do setor aqui na Assembleia Legislativa. É um setor que faz gerar muita mão de obra. A indústria química emprega cerca de 2 milhões de trabalhadores em todo o país. O faturamento anual é de 227 bilhões de dólares.
E o estado de São Paulo tem uma contribuição de peso nesses resultados. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Química, o polo petroquímico do ABC é responsável por quase 14% do faturamento nacional do setor. Só na região do Grande ABC, a indústria química emprega cerca de 50 mil pessoas. E olha que nesse balanço nem estão os dados da empresa onde o Hernando é gerente de desenvolvimento, no município de Campinas, a 93 quilômetros da capital. Aliás, por falar em desenvolvimento, a empresa onde ele trabalha está preocupada com o futuro do meio ambiente. É aí que entra a tal da indústria química sustentável. Duas aplicações que têm um impacto muito positivo no meio ambiente. Uma delas é a parte de carvão ativado para controle das emissões evaporativas nos automóveis, que é uma fonte de poluição muito grande nas grandes regiões urbanas do Brasil. E a outra, a parte de misturas asfálticas, aditivos químicos para melhorar o desempenho de misturas asfálticas, principalmente no quesito aí, no impacto ambiental. Você reduzir o impacto ambiental que essas soluções de pavimentação produzem. Apesar de todo o investimento, o setor químico também sofre com a crise econômica do país. O deputado Tiago Auríquio, do PL, é o coordenador da Frente Parlamentar de Apoio à Indústria Química. A ideia é desburocratizar e estimular a competitividade. O intuito dessa frente é melhorar a relação do setor privado da indústria química com o setor público, da gente buscar essas melhorias de fortificar a indústria química aqui no nosso estado de São Paulo, porque mais de 50% das indústrias químicas do país estão situadas aqui no nosso estado. Então eu tenho certeza que quando a gente tem uma indústria química forte aqui no estado, a gente vai fortificar o estado e consequentemente o Brasil. No lançamento da frente na Alesp, o deputado federal pelo estado de São Paulo, Alex Manente, do Partido Cidadania, lembrou que é importante reduzir os custos com a matéria-prima para impulsionar a cadeia produtiva em todo o país. Alex Manente é o presidente da Frente Parlamentar da Química no Congresso Nacional. A indústria química, sem dúvida alguma, ela mexe com toda a economia. A cadeia econômica, você inicia pela indústria química, o polo petroquímico, e tem uma cadeia produtiva que se gera através dessa importante indústria. Por isso, nós ficamos muito felizes e animados com a possibilidade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo cumprir o seu papel, criando a Frente Parlamentar, apoiando as iniciativas da Frente Nacional, que é uma das principais frentes do Congresso Nacional e que tem conquistas importantes, como a isenção para investimentos da indústria, fazendo com que a produção se mantenha ativa. E nós temos agora o principal objetivo, que é transformar a matéria-prima que produzimos, que é o gás natural, numa matéria-prima barata que possa gerar desenvolvimento econômico para o Brasil. O ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, promoveu um diálogo sobre o programa da FAPESP de pesquisa inovativa em pequenas empresas. Criado em 1997, o programa é conhecido pela sigla PIP e oferece apoio financeiro com recursos não reembolsáveis a projetos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos em empresas com até 250 empregados sediados no estado de São Paulo. O programa é dividido em duas fases. Na fase 1, a FAPESP dá até R$200 mil e na fase 2 até R$1 milhão para desenvolver uma pesquisa científica que vai levar a um produto comercial que essa empresa vai colocar no mercado. Essa é uma excelente forma das empresas ganharem competitividade e melhorarem sua posição, tanto no mercado nacional, como muitas das nossas empresas passam a se tornar exportadoras e começam a competir no mercado global. Além do Fábio, Sérgio Queiroz também é palestrante e vê no evento uma oportunidade única dos pequenos empresários, ou futuros pequenos empresários, terem uma consultoria de qualidade e o melhor, de graça. Primeiro, é um programa de apoio à pesquisa para inovação. Então tem que ter pesquisa, um desafio de pesquisa, uma equipe sólida, uma metodologia convincente, seja um bom projeto de pesquisa, em suma. Então, de um lado, um desafio de pesquisa. De outro lado, mirar uma inovação, mirar algo novo, algo, seja um produto, seja um processo, seja um serviço, ou um produto melhorado, um processo melhorado, isso também é uma inovação, né? Então, eu diria que satisfazer essa dupla condição de ter pesquisa e ter inovação
é uma condição fundamental para que o projeto seja bem avaliado e, consequentemente, aprovado no PIP da FAPESP. O evento, realizado no Auditório Franco Montoro, faz parte do ciclo ILP FAPESP de Ciência e Inovação. Vinícius é o diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista. Ter a FAPESP como parceira é ter acesso a basicamente um extrato de pesquisadores e doutores, enfim, que trabalham na área e que podem, obviamente, às vezes trazer alguma ideia nova, iluminar um pouco o caminho de quem está trilhando esse caminho do empreendedorismo, né, de quem está tentando empreender. E, obviamente, também com um grau de diferenciação, de qualidade muito importante. Então, quem vem hoje ou quem vai acompanhar pela internet ao vivo vai ter a condição de, obviamente, trazer alguma coisa que vai acrescentar ao seu negócio. Rafael faz engenharia na Universidade Federal do ABC Paulista e é estagiário em uma empresa de engenharia. Tem um projeto na fila para ser avaliado pela equipe do programa da FAPESP. A programação de hoje veio a calhar. A gente veio no intuito de tirar algumas dúvidas quanto à própria elaboração da proposta, discriminação de vários, tanto orçamental às vezes que você já precisa ter. Então, e essa dúvida que a gente teria com o fomento tanto da universidade, por parte da universidade, como que seriam as bolsas, talvez para alunos que estão na universidade. Então, essa relação entre a universidade e a empresa, a gente tem muita dúvida ainda. Membro efetivo da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal, o deputado Sérgio Vitor, do Novo, fez questão de comparecer ao evento. A gente tem um ambiente de negócios horrível. A gente é um país muito burocrático, a gente é um país que tem uma carga tributária muito complexa, não vou nem entrar no mérito se alta ou baixa, mas complexa. A gente tem um ambiente de negócio desfavorável, né? A gente não tem uma segurança jurídica para o investidor, porque a gente muda a regra do jogo o tempo todo. Então isso impacta na inovação, né? Isso o nosso ambiente de negócio, ele é ruim para o pequeno, ele é ruim para o médio, ele é ruim para o grande e, consequentemente, afeta. Dificilmente a gente vai ter um ambiente de inovação favorável também. Advogados especialistas em relações governamentais visitaram a Assembleia Legislativa de São Paulo. Eles vieram conhecer de perto o trabalho dos deputados do Parlamento Paulista. No plenário Juscelino Kubitschek, o grupo acompanhou o trabalho dos deputados durante uma sessão plenária. Acostumados a lidar com processos legislativos, a ideia da visita é entender como tudo acontece na prática. A gente faz isso em todos os estados e municípios. Então, todas as assembleias a gente tem um advogado presente, todo município com mais de 200 mil habitantes a gente faz isso de forma presencial. E aqui em São Paulo a gente tem um time grande de mais de 20 pessoas que recolhe essas informações e joga num sistema que a gente criou dentro do nosso próprio escritório. No espaço 5º Centenário, uma pausa para conhecer as atrações culturais da casa. Se você tem interesse em conhecer o Parlamento Paulista, agende uma visita monitorada através do Departamento de Comunicação Social pelos telefones 11 3886 6628 ou 3886 6626. O Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você pode assistir também através do nosso site, que é o al.sp.gov.br e também no YouTube. A gente se vê de novo amanhã ao meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.